Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Pai Podcast, um programa dedicado a falar sobre paternidade cristã. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, um grande entusiasta dessa mídia, né, que é o podcast, e feliz demais, Fábio, de mais um encontro conosco aqui, e conosco e com quem está assistindo a gente, né, então, Sim. de certa forma. E, Fábio, como é que... Eu acho que é uma pergunta que paira em todo o episódio, né? Como é que está sendo essa transformação para a gente, esse momento da gente estar se encontrando aqui e gravando, e contribuindo, e recebendo os feedbacks. Tem recebido bastante feedback, Sim, né? muito legal, surpreso com os feedbacks. E olha que não há nenhum grande investimento ainda em divulgação do podcast, né? Não estamos aí colocando nenhum recurso ainda extra, vamos dizer assim. Se bem que merece, eu acho que nós vamos fazer isso depois que a gente tiver alguns patrocinadores, inclusive. Estamos precisando, hein? Mas assim, os feedbacks incríveis, cara, assim, como que Deus tem feito, eu acho que um milagre, né? E como que tem sido gostoso, como tem sido divertido. Outro dia minha filha me perguntou, e eu acho que tem a ver com a sua pergunta, né, de como que está sendo. Ela me perguntou assim, eu estava lá produzindo as bênçãos para o aplicativo Bênção, e ela falou, papai, você não acha que um dia vai acabar as bênçãos? Será que vai acabar o conteúdo? Olha que bonitinho. Será que você vai ter tipo assim inspiração para tanta bênção assim? Não vai esgotar? Eu falei, minha filha, eu acho que da mesma maneira que as bênçãos de Deus, que nunca se esgotam e nunca vão se esgotar, da mesma maneira Ele vai dar inspiração para a gente continuar sendo bênção na vida de outras pessoas e tendo tema e tendo programa. Outro dia eu estava na praia e um amigo estava caminhando e posso caminhar com você? Mencionou, falou, Fábio, como que tem sido legal, cara, aquele podcast, como que vocês, usando a criatividade que Deus, os recursos que Deus deu, tem influenciado muitas pessoas. Então, assim, temos recebido feedbacks impressionantes, encorajadores, eu diria. Eu queria destacar dois. Já falei de um, desse amigo que por acaso encontrei na praia, caminhando na praia lá, e ele agradeceu pelo nosso esforço. Outros dois, curiosamente, Renan, de dois jovens que ainda nem são casados e nem têm filhos. Olha Né? aí. Um deles falou que viu o podcast e teve a disciplina, que teve a iniciativa de mandar para o pai dele. Ele queria que o pai dele escutasse. Pro próprio pai. Mandou. Então, assim, eu achei fantástico, porque está aí um bom presente que você pode dar para o seu pai. Se você ainda tem pai e mãe vivos, né? Tá aí um bom presente. Manda esse link, manda esse conteúdo para que eles possam. E ele falou que o pai dele adorou o podcast, então esse testemunho foi incrível. O segundo, também de um jovem que agradeceu, fez um textão mesmo. Difícil, né? Você parar para poder. Ele fez um textão e agradecendo pelo conteúdo que nós estamos produzindo, porque isso tem inspirado ele, e ele confidenciou que, curiosamente, já está abençoando os filhos que ele ainda vai ter. Olha que legal, Renan. Ele ainda sem filhos já está gerando isso em Deus. Cara, os filhos dele já que sejam nasceram bênção. na mente dele, né, como fruto da fé, e ele já está abençoando os filhos dele, fruto desse nosso trabalho. Sim. Então esse feedback encoraja a gente. Por favor, mande o seu feedback, seu comentário. Isso vai enriquecer o nosso conteúdo e vai nos encorajar cada vez mais. Por favor, mande o seu comentário pra gente, diz como isso tem colaborado contigo. Poxa, se você possui aí algum produto, serviço, quiser divulgar com a gente aqui, quiser abençoar a sua comunidade ou quem está junto com você, poxa, vem conversar com a gente. Isso. Né? Estamos abertos aí a receber os irmãos, receber o corpo de Cristo, independente de qual denominação você é e qual igreja que você frequenta, o local que você está. A gente quer ouvir os seus relatos, quer ouvir o que você tem vivenciado e vamos conversar. Né? Eu acho que o Fala Pai, o podcast, começou com um bate-papo, né, meu com o Fábio. E aí, o que a gente pode fazer? Como vamos fazer? Continuamos papeando, Sim. Né? Resolvemos gravar esses papos e a gente quer continuar conversando com muitos outros pais e que bom que a gente tem
perseverado nisso. Acho que a palavra da atualidade agora é resiliência, né? Sim. Manter e resistir e para fluir. Tem mais acabativo do que iniciativa. Iniciativa é fácil, você Isso começar aí. um projeto. Verdade. Difícil é você terminar ele. Isso aí é um outro desafio. E estamos aqui por isso. Exatamente. Agora, ô Fábio, já entrando na conversa de hoje, né? E a gente estendeu um pouquinho mais aqui a nossa entrada, mas faz parte desse processo também de troca. Existe um momento em que a repetição ela leva à estruturação, à melhoria, à perfeição, né? Ou o ápice de qualquer processo, né? Então, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, quando começou a aprender a tirar a carteira de motorista, para você que é habilitado, a destreza que ele tinha com um veículo automotor era muito diferente de que quem já tem 10 anos, ou se você já é motorista há muito mais tempo, existem coisas ali que você faz no automático. Isso. Né? Por mais que sejam atividades manuais que requeiram atenção, você não presta mais atenção como você está passando a marcha. Né? Isso para quem tem campo manual, né? Já tem gente que é só girar um negocinho ali, né, Fábio? Não precisa nem mexer em nada. Não precisa nem mexer em nada, só dar um toquezinho ali, já passou a marcha, ou o carro mesmo faz isso, mas enfim. Existem processos ali que você não presta mais atenção. Sim. Mas que ainda assim são necessários de serem executadas. E isso também acontece, isso também pode acontecer nesse nosso mundo assim de cristianismo, nosso mundo evangélico, nosso mundo de vida do evangelho, que é o quê? De tanto fazer uma ação, de tanto repetir uma ação, criar uma rotina e tal, isso se transformar em uma obrigação, e pelo fato disso se transformar em uma obrigação, perde-se um pouco esse sentido, e aí eu acho que entra muito nessa intenção desse programa, né? Se transformar numa regra e, por ser uma regra, perde-se um pouco o valor. Existe isso? Eu acho que sim. Eu penso que esse treino, né? Eu já falei em outro episódio aqui que quando eu comecei a estudar sobre essa matéria da importância da bênção, eu não tinha prática nenhuma, eu não tinha histórico familiar, nunca tinha escutado sobre essa importância da bênção dos pais. Então eu tive que me virar nos 30 e a maneira que eu encontrei para poder avançar foi treinando, Renan. Eu treinava, eu ia para frente do espelho, eu não tinha habilidade nenhuma, eu não tinha coragem, eu não tinha palavras para abençoar minhas filhas. Então eu treinei. Então essa faculdade que Deus nos deu de termos a possibilidade de avançarmos em qualquer área da nossa vida através do treino, através da resiliência, através da busca de novos conhecimentos e crescendo, né, em todas as frentes e matérias, isso eu acho que é positivo. Mas você tocou num ponto interessante que tem a ver com a motivação. Qual é a motivação que está por trás, né? Então eu penso assim, que o grande desafio dessa frente, desse princípio, é justamente nós identificarmos o que é regra e o que é princípio de Deus. Porque a regra, às vezes, ela é necessária, tem que ter a regra, toda a sociedade, toda convivência, todo ajuntamento, toda lida humana, obviamente algumas regras precisam ser estabelecidas, mas eu quando olho para essa habilidade, essa faculdade que Deus nos deu através da Bíblia, dos pais abençoarem, da bênção dos pais, eu identifico muito mais com um princípio de Deus do que como uma regra eclesiástica. Eu acho que esse é o ponto central. Porque a regra, de certa forma, ela é importante e eu acho que tem prazo de validade. Eu acho que tem que ter um prazo de validade, porque se você executar algo de forma repetitiva apenas como uma regra, a sua motivação vai para o chão e aquilo acaba ficando uma coisa vazia, sem unção, sem toque, sem alcance. Deixa eu trazer uma outra perspectiva aqui, uma outra visão, e aí você,
obviamente, né? Tem toda a liberdade para me corrigir, me pontuar, enfim. Eu vejo que a regra, ela não é prejudicial, ela não é maléfica. Eu penso que a obrigação é que pode ser um entreposto ali para qualquer ação. Então, aí eu digo isso porque eu tenho a prática junto com os meus filhos, a gente tem desenvolvido essa prática, né? Eles mesmos já cobram isso, né? O Emanuel e o Miguel, de 5 e 6 anos. Aliás, de 6 e 5 anos, né? Emanuel 6 e Miguel 5. Quando nós vamos dormir, eles são duas regrinhas. Uma história e oração. E dentro da oração, também tem uma regrinha, né? Que o Papai do Céu abençoe a nossa família, os nossos amigos e etc. Os nossos entes queridos, né? Nós oramos pela família. E para que todo mundo tenha sonhos bons. Né? E essa regrinha que existe dentro desse rito, né? dessa rotina na hora de dormir. Quando vai dormir, o papai está junto, né? Ou seja, sentado do lado da cama dos dois, entre os dois, né? Que são duas camas. Ou eu boto um colchonete na beira da cama dos dois ali, durmo junto com eles, né? Com as mãos dadas. E dentro dessa rotina tem a historinha, conta uma história, né? Aí eu posso inventar uma história na cabeça para fazer eles darem risadas e dormir mais alegres. Ou ler de um livro de contos, ou, enfim, deixo eles mesmos contarem essas histórias. E aí a oração. E eu já me peguei nesse momento, né, de pensar, olha, tá virando algo muito rotineiro e uma obrigação, essa mesma ordem, né? Abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o meu irmão, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar, abençoa e que eu tenha sonhos bons e tal. E aí, vez por outra, eu busco elementos para enriquecer aquilo ali e diferenciar. Porque eu me vejo assim, poxa, se eu fizer a mesma oração todos os dias, ela perde essa força. E aí, o que é uma regra, né? Nós temos essa regra, né? De ter a oração, de ter o momento, de estar junto. Eles não dormem sozinhos. Essa regra vira uma obrigação e a obrigação se perde. Tá, então aí eu acho que esse é o ponto que a gente pode avançar, sempre lembrando que nós não estamos tratando de coisas tão abstratas, nós estamos querendo apenas ilustrar o que a bênção é no cotidiano dos pais e da família, se é uma regra ou se é um princípio, por exemplo. Tá. Então vamos lá. Você é obrigado, Renan, a fazer esse script? Você é obrigado a isso? Não. Então não é regra. A regra, se você não cumprir ela, você é um infrator. Então, o que você desenvolveu pode ser classificado como um hábito familiar, como uma rotina, mas não é uma regra. A regra é imposta, né? Então, esse detalhe é muito importante. Vamos voltar para nosso tema central aqui, que é a bênção. Nós somos obrigados a abençoar nossos filhos todos os dias? Não. Não. Nós somos livres para abençoar os nossos filhos todos os dias. Está vendo como é que muda? Então, a bênção não é classificada dentro desse nosso combinado aqui como uma regra, mas como um princípio de Deus, como um princípio que Deus estabeleceu para que a gente se dê bem na vida, para que nossos filhos prosperem. Então, não é uma regra imposta, não é uma regra religiosa. Esse eu acho que é o problema, porque vamos combinar, nós já temos tantas obrigações, né? Obrigação na igreja, obrigação dentro da família, obrigação profissional de impostos. Então são regras. E insisto, a regra ela é importante. Aliás, nós estávamos conversando aqui sobre o sucesso de algumas empresas e até países, é porque se estabelece regras claras e todas as pessoas envolvidas obedecem às regras. Isso é saudável. Mas olhando aqui sobre a questão da bênção,
eu acho que o pulo do gato é a gente mudar na nossa mente, porque quando é regra, é algo muito imposto, e aí acaba caindo nessa que você falou, nessa repetição, porque você é obrigado, tem que cumprir a regra, você acaba repetindo as mesmas coisas e talvez não comunicando, lembra? Nós já mencionamos isso. E quando a gente só fala, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe meu filho, claro que você está falando Não algo... tem destino, né? mas ele tá falando algo positivo, mas daqui a pouco no coração do menino aquilo não faz mais nenhum efeito. É apenas uma regra que você estabeleceu como sendo algo bom, mas que não está fazendo nenhum efeito mais para o seu filho. Então, eu acho que o pulo do gato aqui é a gente dar um salto, entender que bom que nós temos princípios claros estabelecidos na palavra de Deus e que a bênção é um desses princípios. E eu sou livre, né, para ter criatividade, para exercer esse ministério da bênção ou do abençoador de forma leve. Não é uma regra que escraviza. Porque, olha só, a regra é algo que vem de fora para dentro, é algo imposto. Então, quando a gente entende de que abençoar não é uma imposição, mas é uma liberdade que Deus nos dá, então tudo muda. E eu creio, por experiência própria, que a partir do momento que a gente abre a palavra ou convive com as pessoas, com os aprendizados da vida, buscando os princípios, aí que está o pulo do gato, aí que é o sucesso. Quando você acha o balizar, quando você acha o princípio, então, a partir daquela base, daquele princípio, você constrói sua vida, você constrói os relacionamentos, você constrói uma paternidade mais saudável. Então, de forma resumida, penso eu, estou convencido disso, de que a bênção é um princípio e não uma regra. E isso tem que ficar claro para a gente. E às vezes, no meio religioso, Renan, é muito comum a gente confundir essas coisas. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Na sua opinião, os 10 mandamentos que estão na palavra de Deus, né, estão lá registrados na palavra e até mais de uma vez. Os 10 mandamentos são regras ou são princípios? São regras. São regras. Por quê? Porque o que está estabelecido ali foi estabelecido, Deus precisou colocar os 10 mandamentos, Deus teve a necessidade de criar essas regras, se matou a charada, porque nós quebramos os princípios. Quando se quebra os princípios, então é necessário que se estabeleça as regras para restituir a normalidade, até que aquilo esteja tão intrinsecamente penetrado no coração da pessoa que a regra ela está ali, mas não precisa mais quase, porque você está tão comprometido com o princípio que a regra ela se faz desnecessária. Por exemplo, não matarás. É regra ou princípio? É regra. Qual é o princípio? O princípio é o princípio da vida, da valorização da vida. Se você tiver esse princípio muito bem instituído na sua história, na sua vivência, então não precisa da regra. A regra só foi estabelecida porque nós quebramos o princípio. Então, esse é um detalhe muito importante. E às vezes na religião é muito comum. Aliás, eu aprendi isso no seminário. Você quer ver uma igreja crescer, né? Você quer ver uma comunidade crescer? Crie 12 regras muito claras. Aí cresce. Porque as pessoas que estão ali, elas vão ficar tão obcecadas para cumprir aquela regra. Regra. E aí aquele cabresto ali, ele né? se sente participante. Eu cumpro as 12 regras da nossa comunidade, ou as 3 regras, ou, enfim, crie regras. E como eu sigo isso, eu vou ser salvo. Eu sou salvo, então agora sou eu faço parte, eu sou elite aqui porque eu cumpro. Então, e quando eu vejo o relacionamento de Deus com a gente, quando eu vejo o cristianismo, né, quando eu vejo que o movimento que Jesus iniciou, inaugurando essa nova fase, vamos dizer assim, do povo de Deus, que é a igreja, não tem nada muito de regra, é livre. Você vê que logo no início teve lá uma discussão e o que foi estabelecido era o básico. Cara, deixa leve, vamos ficar focado nos princípios. Se está dentro dos princípios, cara, que importa se a parede, a grande discussão é se a parede das igrejas pode ser pintada de preto ou não, né? E assembleias para criar regras. Então, eu vejo, por experiência própria, que quando você
minimiza as regras. Tem que ter algumas, obviamente, para ter um controlezinho ali, Sim. mas não dá o peso, mas focados no princípio. Então, a bênção é um princípio de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pai, mãe, que nos ouve e que nos assiste, a bênção é um princípio divino. Você é livre para abençoar os seus filhos. Não existe regra. E porque não existe regra, nós podemos ter criatividade, Renan. Sim. Nós podemos extrapolar. Você pode criar rotinas diferentes, porque você está, quando você faz, olha essa rotina com seus filhos. Se você entender que não é uma regra, que você faz aquilo ali por um princípio, por exemplo, qual é o princípio? O princípio da paternidade presente, o princípio da paternidade criativa, o princípio da paternidade abençoadora. Este é o princípio, é o balizar. E todas as coisas que você vai fazer para cumprir esse princípio, para experimentar esse princípio, vivenciar, se torna muito mais leve. Porque senão, cara, vai ser chato. Vai ser chato para você. Vai ser um dia que você vai estar cansado. Ah, meu Deus, eu tenho uma regra a cumprir. Lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo cumprir aquela meleca daquela regra. E aí vai ser chato para você, vai ser chato para os meninos, você não vai comunicar mais nada. Mas ao contrário, cara, se você tem esse princípio muito enraizado no seu coração, então você é livre para fazer de manhã, de tarde, de noite, criar coisas novas, iniciativas novas. Os meninos ficam loucos, Renan, com você. De tanta... É a pergunta da Monique para mim: papai, as bênçãos não vão acabar? Como que vão acabar? Esse princípio da bênção é tão forte no meu coração que vai jorrar rios de água viva do nosso coração, Renan, que nunca vão esgotar. Você matou também, né, a charada ali, né? As bênçãos de Deus acabam? Acho que dificilmente. Mas uma coisa que acaba é o nosso tempo, né? Então, é verdade. Esse é um papo que rende mais outros programas. A gente segue falando de princípio e regra, como que isso pode colaborar ou trazer um empecilho ali para o desenvolvimento das bênçãos da nossa família, no nosso desenvolvimento, na prosperidade. Então, quero convidar você que está assistindo a gente, deixa aí o seu comentário, o que você está achando desse papo aqui, o que você está achando desses programas, como isso tem colaborado com a sua vida, e a gente espera que Deus continue jorrando cada vez mais instruções, sabedoria e finalmente, né, acho que o princípio de tudo, a bênção de diversas formas na sua vida, na vida da sua família, né? Então, uma chuva de bênçãos, né? Ótimo. E é isso aí. Então, até o próximo. Mais algum recadinho, Fábio? Só isso. Então, até a próxima. E grande tchau. abraço. A gente segue falando, hein? Tchau, tchau.